Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com a resolução das questões do movimento retilíneo uniforme. Então foi passado para vocês passar para mim, né, para resolvido, três questões sobre o movimento retilíneo uniforme. Era a questão 3, questão 4 e a questão 5. Então eu já trouxe aqui pronto, certo? Já tá elas aqui anotado e eu vou resolver para vocês verem como é que se resolvia isso daí. Então na questão 3, ele fala o seguinte: é dado um movimento. Aí ele dá o movimento S é igual a 100 mais 8 vezes T. No sistema internacional, SI é sistema internacional. Determine, na letra A, ele quer o espaço inicial e a velocidade escalar. Na letra B, ele quer o espaço quando T for igual a 5 segundos. Na letra C, ele quer o instante em que o móvel se encontra a 500 metros da origem dos espaços. O instante é o tempo, né? E na letra D, se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então, antes de começar tudo, eu quero que vocês observem aqui em cima, o que eu coloquei, a equação horária dos espaços. Essa equação horária eu já falei que é S é igual a SO mais V vezes T, onde S é o espaço final, SO é o espaço inicial, V é a velocidade e T é o tempo. Pronto, sabendo disso, tem como a gente resolver aqui. Então, bora observar essa questão 3 aqui para a gente ver como é que a gente resolvia isso aqui. Então, analisando aqui, ele dá um movimento. O movimento é esse aqui, S é igual a 100 mais 8 vezes T. Então, olhando para a equação horária aqui, a gente já pode ver que S, que é o espaço final, eu não tenho, ó, tá aqui. SO, que é o espaço inicial, é igual a 100. V é igual a 8. E T eu também não tenho. Então, bora olhar para cá. Ele pergunta quem é o espaço inicial. Olhando para essa equação e olhando para essa equação aqui, que é a equação horária, a gente nota e percebe que o espaço inicial é igual a quanto, pessoal? 100. Aí vocês vêm aqui e colocam espaço inicial igual a 100. 100 o que? No sistema internacional, 100 metros, vírgula. Velocidade escalar, olha para cá, para a equação que ele deu e olha para a equação horária. Na equação horária eu sei que V é a velocidade. Olha para cá, quanto é que é a velocidade? 8. Ele quer no sistema internacional, então a velocidade é igual a 8 metros por segundo. Então isso é a resposta da letra A. O espaço inicial é igual a 100 metros e a velocidade 8 metros por segundo. Bora para a letra B de bola. O espaço quando T é igual a 5 segundos. Ele quer saber qual é o espaço, esse espaço aqui, ó, que é o espaço final, quando T é igual a 5 segundos. É só pegar essa equação e substituir o T. Então o que é que vocês vão fazer? Ó? Vai logo escrever a equação. S é igual a 100, que é a equação que ele deu, mais 8 vezes T. Que é a equaçãozinha daqui. O que é que eu vou fazer agora? Ele diz que ele quer saber o espaço, que é o espaço final, quando T é igual a 5 segundos. É só substituir, ó. S é igual a 100 mais 8. Quanto é T que ele diz? 5. Vou colocar aqui, ó. S é igual a 100 mais 8 vezes 5, 40. Então, isso quer dizer que o espaço final é igual a 100 mais 40, 140 metros. Então, veja só como foi fácil. Eu peguei a equação que ele me deu, que já está dada aqui na questão, né? E só fiz substituir. Onde tinha T, eu coloquei 5, que é os 5 segundos que ele deu. Fiz a substituição, multipliquei aqui e encontrei que o espaço final é igual a 140 metros. Certo? Bora para a letra C. A letra C, ele quer saber o instante em que o móvel se encontra a 500 metros da origem dos espaços. Então, veja só. Ele agora está me dando 500 metros. Esse 500 metros aqui é o espaço final, pessoal. Por quê? Porque o espaço inicial já tem o que é 100. Ele quer saber o instante. O instante é o T. Ele não deu a velocidade também? Então, vou pegar essa mesma equação aqui, colocar aqui e resolver.
Como é que eu faço, professor? Dessa maneira, ó. S é igual a 100 mais 8 vezes T. Eu coloquei a equação que ele me deu, que foi essa daqui, e coloquei aqui, ó. Coloquei aqui, ó. A equaçãozinha, certo? Peguei a equação de cima, que está aqui, ó. A equação que ele me deu. E substituí na letra C aqui, ó. Coloquei a equação todinha aqui. S é igual a 100 mais 8 vezes T. Ele quer o instante. Se ele quer o instante, ele está querendo T. Em que o móvel se encontra a 500 metros. Esse 500 metros agora é o espaço final. Então eu vou pegar o 500 metros e vou substituir aqui, ó. 500 é igual a 100 mais 8 vezes T, 8T, porque ele quer agora o tempo. Vou colocar aqui para resolver. Veja só, 500 está no primeiro membro e 8T está no segundo membro. Ó. Primeiro membro é tudo que vem antes do sinal de igualdade. E segundo membro, ou segundo termo, é tudo que vem depois. Eu vou transferir esse 8 para cá, para o primeiro, e o 500 para lá. Então, veja só, 8 está com sinal positivo, está com sinal de mais. Quando ele vier para cá, ele vem com sinal negativo. E o 500, ele está com sinal de mais também aqui, ó, mais 500. Quando ele for para lá, ele troca também o sinal. Passou um número ou um termo de um lado para o outro, certo? Um termo não, um número de um termo para o outro termo, eu troco o sinal. Se for menos, vira mais. Se for mais, vira menos. Então, aqui 8 vindo para cá, ó, vai ficar menos 8T. Igual. 100 já está lá. Do outro lado, continua lá. E 500 passou para lá. 500 está mais, vai virar menos 500. Resolvendo. Menos 8T é igual. Se eu tenho 500, tiro 100, fica quanto? 400. Fica 400. E coloco o sinal do número maior. O número maior é 500. Coloco aqui menos. Por quê? Porque na adição ou subtração, com sinais diferentes, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Eu vou subtrair o número maior do menor e colocar o sinal do número maior. O número maior aqui é 500, ficou menos 400. Esse termo aqui, que tem com a letrinha T aqui, ele não pode ficar negativo. Eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Por quê? Porque vai ficar positivo agora. Menos com menos dá mais. 8T vezes 1, 8T. Igual. Menos com menos dá mais. 400 vezes 1, 400. Aí agora sim, eu vou encontrar o T que eu estou querendo. T sozinho é igual a 400. O 8, quando passar para cá, ele está multiplicando o T aqui. Ó. Quando ele passar para o segundo termo aqui, ele passa dividindo. Então, 400 dividido por 8. Isso implica dizer que T é igual a quanto? 400 dividido por 8, pessoal, vai dar quanto? Faz a continha aí para mim. 400 por 8. Quanto é que dá? Vai dar 50. O quê? No sistema internacional, 50 segundos. 400 dividido por 8 dá 50, porque 40 por 8 dá 5 e o zero aumenta aqui. Então, o instante em que o móvel se encontra a 500 metros da origem dos espaços é igual a quanto? 50 segundos. Ok? E bora para a letra D, que ele pergunta se o movimento é progressivo ou retrógrado. Eu já falei o seguinte, que quando a velocidade, vou colocar aqui do lado, a velocidade for maior do que zero, o movimento é progressivo. Quando a velocidade for menor do que zero, o movimento é retrógrado. Então, bora analisar a questão. Voltando para cá, ó. Vê que eu tenho o espaço aqui final, tenho o espaço inicial que é 100, tenho a velocidade que é 8 e tenho o tempo. Olhando para cá, a velocidade é 8, ó. Aqui, a velocidade é 8. Então, me responda, essa velocidade é maior ou menor do que zero? 8 é maior do que zero. Então, se a velocidade é maior do que zero, o movimento é progressivo. Então, a resposta aqui é movimento progressivo. Progressivo. Então, aqui está respondido as 4 letras da questão 3. Bora agora resolver a questão 4. Na questão 4, ele fala o seguinte. Um móvel parte da posição 10 metros
em movimento retilíneo e uniforme. E 5 segundos depois, passa pela posição 30 metros. Determine a velocidade do móvel e a equação horária do movimento. Então, veja só, eu vou copiar aqui a equação horária, que eu sei que é S igual a SO mais V vezes T. É a mesma equação que está aqui em cima, certo? Que está aqui em cima, a equação horária. Eu copiei aqui para vocês verem como é que a gente vai resolver isso aqui. Então, veja só. Eu colocando essa equação horária, ele fala já aqui na questão para mim que o móvel parte da posição 10 metros. Então, essa posição 10 metros, se ele parte, é o espaço inicial. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 metros, que é o espaço inicial. Em movimento retilíneo uniforme. E 5 segundos depois, aí eu vou colocar mais V, porque eu não tenho um 5 segundos depois, eu não tenho a velocidade. 5 segundos depois, ele passa pela posição 30 metros. Então, 30 metros é o espaço final. Então, veja só aqui que eu montei aqui, ó, a minha questão com a equação horária dos espaços. Vou repetir, ó. Ele fala que o móvel parte da posição 10. Então, a posição 10 aqui, pessoal, é o espaço inicial. Coloquei debaixo do espaço inicial. Em movimento retilíneo uniforme. E 5 segundos depois, ele deu o tempo. Passa pela posição 30 metros. 30 metros é o espaço final, ou a posição final. Ele quer que você determine a velocidade do móvel. Ele quer o V. Então, aqui já está armado, ó. Então, como é que eu vou fazer isso aqui, professor? Vou resolver, ó. 30 é igual a 10 mais V vezes 5 é V5. A mesma coisa que a gente encontrou na questão anterior. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou transferir o V5 para o primeiro termo e vou transferir o 30 para o segundo termo. Quando eu transferir esses termos para os lados diferentes, se tiver com sinal de mais, vira menos. E se tiver com o sinal de menos, vira mais. Então aqui, ó, tá mais, vai virar menos. Aqui tá mais, também vira menos. Então, trazendo esse termo para cá, vai ficar menos V5 é igual 10, que já tá lá, menos 30. Menos V5 é igual. Se eu tenho 30, tiro 10, fica quanto? 20. E coloco o sinal do número maior. Aqui vai ficar menos. Multiplicando esses dois termos por menos 1, eu vou ficar V5 é igual a 20. Porque ó, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Então agora eu vou encontrar a velocidade. Então eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui. V sozinho, que eu quero ir lá agora, é igual a 5, é igual a 20. O 5 vai passar para o segundo termo. Ele está multiplicando aqui, ó. Quando ele passar para lá, passa dividindo. 20 dividido por 5. Isso implica dizer que a velocidade vai ser igual a quanto? 20 dividido por 5 dá quanto? 4 metros por segundo. Então, a velocidade do móvel, a resposta aqui, vai ser... Velocidade do móvel é igual a 4 metros por segundo. Isso é a resposta da letra A, certo? E na letra B, ele quer a equação horária do movimento. A equação horária do movimento, pessoal, vai ser igual a essa aqui da questão 3. Ó. A equação horária do movimento, eu tenho que ter só o espaço inicial e tenho que ter a velocidade. Não tem o tempo, nem o espaço final. Então, olhando para cá, dá para a gente resolver. Ó. Então, veja só. Escrevendo a equação horária, eu tenho S, que é o espaço final. Quem é o espaço inicial? O espaço inicial, eu vou olhar para cá. Ó. O espaço inicial é 10, certo? Mais. Quem é a velocidade? A velocidade que eu encontrei agora é 4. 4 vezes quem? Vezes o T. Então, isso aqui é a resposta da letra B. A equação horária do movimento é S igual a 10 mais 4 vezes T, onde 10 é o espaço inicial e 4 é a velocidade que eu já tinha encontrado, certo? Isso é a resposta da letra B da quarta questão. E por último, a gente vai fazer a quinta questão.
E a quinta questão, ele traz o seguinte: um móvel em movimento retilíneo uniforme parte da posição 100 metros e 3 segundos depois passa pela posição 70 metros. Determine a velocidade do móvel e a equação horária do movimento. É quase igual ou igual à questão anterior. Então eu já sei que a equação horária é igual a S que é igual a SO mais V vezes T. Isso é a equação horária dos espaços. Olhando para cá, para a questão, eu posso já substituir aqui. Então, veja só, ele fala que um móvel em movimento retilíneo uniforme parte da posição 100 metros. Então, ele parte da posição. Então, se ele parte da posição, o espaço inicial vai ser igual a quanto? A 100. Então, vou colocar aqui, ó, 100. Certo? Só estou substituindo. E 3 segundos depois, ele não me dá a velocidade, porque a velocidade é o que eu quero. Então, vou botar mais V, que é a velocidade que eu quero. 3 segundos depois, então o tempo é igual a 3 segundos depois, ele passa pela posição 70 metros. Esse 70 metros é a posição final. Então, o S final aqui, que é o espaço final, certo? Vai ser igual a 70. Então, aqui eu montei a minha questão. Então, aqui está bem explicado para vocês. Ó. Eu tenho a equação horária dos espaços, que é espaço final, que é igual a espaço inicial mais velocidade vezes t. Onde ele diz que um móvel em movimento retilíneo uniforme parte da posição 100. Posição 100 é o espaço inicial. E 3 segundos depois, 3 segundos é o tempo. Ele não dá a velocidade porque a velocidade está pedindo. 3 segundos depois ele passa pela posição 70 metros. 70 metros é o espaço final. Determina a velocidade do móvel. Já está armado aqui. A gente vai fazer do jeito que a gente já aprendeu. Então, 70 é igual a 100 mais daqui V vezes 3, V3. Certo? Aqui é a mesma coisa que a gente já aprendeu. Esse termo aqui vai ter que vir para o primeiro membro. E esse termo vai para o segundo membro. Se tiver com o sinal positivo, quando passar para o outro lado, vira negativo. E se tiver com o sinal negativo, vira positivo. Então, trazendo V3 para cá, vai ficar menos V3. 100 já está do lado de lá, continua lá, ó, 100. E 70 vai para o outro lado. Se está mais, vira menos. Menos 70. V menos V3 é igual. 100 menos 70 dá 30. E coloco o sinal do número maior. Por quê? Na subtração ou adição, eu vou subtrair o maior do menor, certo? E colocar o sinal do número maior. O número maior aqui é 100, então aqui vai ficar mais. Só que esse primeiro termo eu já falei que não pode ficar negativo. Eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, menos com menos dá mais. Aqui vai ser V3, porque V3 vezes 1, V3, que é igual. Agora aqui é diferente, ó. Mais com menos dá menos. 30 vezes 1 dá 30. Agora sim, V sozinho é igual a menos 30 e 3 vai passar para lá. Ele aqui está multiplicando o V. Quando ele passar para cá, ele passa dividindo. Então, V, que é a velocidade, é igual. Menos com mais dá menos. 30 dividido por 3 dá 10. 10 o quê? Metro por segundo. Então, a velocidade aqui é menos 10 metros por segundo. Então, a velocidade do móvel, a resposta aqui, a velocidade do móvel é igual a menos 10 metros por segundo. E ele quer a equação horária do movimento. Olhando para cá, eu já posso escrever a equação horária. Eu sei que a equação horária é igual a S. Quem é o espaço inicial? O espaço inicial é 100. Quem é a velocidade? Velocidade é menos, ó. Menos 10 vezes quanto? Vezes o tempo. Essa é a equação horária do movimento. É S que é igual a 100, que é o espaço inicial, menos 10, que é a velocidade, vezes T. E se fosse para mim classificar aqui se esse movimento era progressivo ou retrógrado, eu olhando aqui para a velocidade, eu sabia responder. Ó. Então aqui, se a velocidade é menor do que zero, o movimento é o quê? Movimento é retrógrado. Retrógrado.
retrógrado. Então aqui, pessoal, foram as 3 questões que foi passado para vocês, certo? Questão 3, questão 4, questão 5. Espero que vocês tenham compreendido e tenham visto como é que se faz aí, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.